Olá, irmãos, bom dia, paz e graça a todos. Fico muito feliz de poder estar vivo e poder contemplar a face de Deus por meio da natureza, por meio da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a todos aqueles que crêem nas Escrituras como fonte e regra para todo homem, conforme João 17:17, onde nos afirma que ela é a verdade. João 8:32, ele nos afirma que ela certamente nos liberta. João 15:3, ela nos limpa. Nos limpar de quê? Das impurezas sexuais, nos limpa da mentira, nos limpa das heresias. E eu deixo essa palavra aqui hoje para cada um que possa estar ouvindo e que venha servir como um combustível, né? Um gás, né? E me lembro que o nosso Rabino Shaul ali fala, ele faz uma figura ali em 1 Coríntios 4:6, ele diz que nunca devemos ir além do que está escrito, porque o Eterno, o Pai, ele já fala sobre os adivinhas, pessoas que não está escrito, mas criam interpretações pessoais para o seu bel prazer, porque os discípulos já falam ali em Atos, né? Capítulo 20, né? A partir do verso 29, ele fala que após a partida deles, ali no século 100, né, em diante, quando entra as heresias na igreja, ele fala que iria entrar ali lobos ferozes que não iria poupar nenhum rebanho, iriam distorcer a verdade, a palavra, para atrair discípulos para si. Eu fico assim a pensar, né? Se o Criador iria dar uma palavra a cada um desses homens que se dizem ser profetas dos últimos dias. Será que ele disse que uma casa dividida não subsiste? Um reino contra si mesmo ele não cai? Será que ele disse ao contrário, que ele não é um Deus de confusão e hoje tanta confusão? Não, amigos, isso são regras e preceito de homens. Romanos capítulo 1 diz que vocês invalidam a minha palavra em nome da vossa tradição. Então o que não está escrito, nós não podemos falar. 1 João capítulo 5, o filho diz: confesse que eu sou filho, né? Então, desde o deserto, amigos, o plano do Criador é que o anjo conduz o seu povo. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 23, esse anjo tem um nome, esse anjo perdoa pecado, porque lhe foi outorgado a isso, né? Então você vê que já dá testemunho no deserto, né? Esse anjo. E Deuteronômio capítulo 18, mais uma vez você vê Moisés fala sobre ele, agora ele dá testemunho agora no meio dos irmãos, né? E todos deveriam ouvir a voz dele, que ele agora se faz carne. Romanos 8 verso 3. Então quando vocês observam ali em João 5, né, a partir do verso 31, ele diz que não veio falar dele mesmo. Aí ele, nos últimos versos, ele se revela que ali na Torá, do Gênesis a Deuteronômio, o Eterno, o Pai, estava usando Moisés para profetizar. Ele diz: Moisés estava falando, era o quê? Ao meu respeito. Então em Atos 3, ali o Pedro, o Quefas, faz uma menção sobre esse fato, essa paraxá. Então você vê em Atos 7, Estevão deixa bem claro que o anjo que seguia ele no deserto, deixa bem claro ali quem era. Em 1 Coríntios capítulo 10, o Rabino Shaul abre mesmo ali, induzido pelo Espírito, para toda a humanidade entender que esse anjo lá do Êxodo era o mesmo anjo que seguia o povo no deserto. Por isso que em Timóteo ele fala: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então desde o princípio
em um princípio longínquo, como ele afirma ali na sua palavra, ele saiu do Pai. Provérbios capítulo 8 fala isso, Miqueias 5:2 e por aí em diante. Então eu fico muito feliz, né, de saber que o Messias, ele em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que aquele que tudo lhe foi sujeito, né? 1 Coríntios capítulo 15, a partir de tudo lhe foi sujeito. Mas quando ele diz tudo, isso não inclui o próprio Deus, o Pai, a quem tudo submeteu ao Filho. Então ele mesmo diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Você vê que em Apocalipse 3, né, versículo 12, ele diz: aquele que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. E ele exalta o Pai já glorificado, né? Você vê quando ele fala ali com Míriam, quando ele já glorificado ali, né? Quando ele volta da morte, ele já não tem mais um corpo carnal. Ele manda ela levar ali o recado aos outros discípulos e diz: vai ter com meus irmãos, que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então as pessoas, por não aceitar as escrituras, não aceitam a restauração de Israel, né? Não aceitam as profecias. Leiam Isaías capítulo 2, leia Zacarias capítulo 8, Zacarias 14, Zacarias 12, Joel capítulo 3, né? E fique atento em Gênesis capítulo 12, ok? Olha as promessas, se Deus fala. Romanos 3 e Romanos 11. Peça ao Espírito, meus amigos, meus irmãos, vamos aceitar a palavra. Não, lembre-se, não devemos ir além daquilo que está escrito. Lembre-se que a gente tem que, ele fala ao povo ali que olhe e lembre dos mandamentos dele, para lembrar de onde saímos. Então, de forma nenhuma, devemos ir além daquilo que está escrito, segundo as Escrituras. Ele, em Gálatas 1, ele diz que até se um anjo descer do céu, já fora aquilo que ele já tinha ensinado, é para a gente rejeitar. E a gente viu o anjo aí nos últimos dias falando com muita gente, né, nos Estados Unidos, e muita gente trouxe um evangelho que trouxe o que? Uma divisão. O ensino, o cetro de poder, conforme Gênesis 49, a partir do verso 8, diz que tem que permanecer Israel. Salmo 147, verso 19, diz que aqui tem que ser aquele ensino. Então esse ensino da Torá, né, aquele que ensina a guardar os mandamentos, tem que proceder ali de Israel. Então nós somos ali enxertados, conforme Romanos 11, somos co-herdeiros, porque Romanos 9 diz que eles são herdeiros, né? E nós somos co-herdeiros agora pela fé. A Israel pela fé. Nós somos Israel pela fé. Então, louvado seja o nosso Criador, que todos possam receber essa palavra, porque ele disse que de modo nenhum, se a palavra dele não exceder dos líderes religiosos, que eram os fariseus da época, que eram pessoas zelosas, viu? Fariseu não é um bicho, não. Eram pessoas que eram rabinos, que eram zelosos à Torá. Então, o Messias, ele pode ser considerado um fariseu também, porque ele era zeloso com a Torá do pai dele. Só que lembre-se que ele disse: faça o que eles mandam, mas não porque está escrito, lembra-se? Mas não faça o que eles fazem. Então ele não ia mandar a gente seguir fariseu, né? Por isso que Paulo diz assim, ele disse eu era, ele disse eu sou fariseu de fariseu. Então, porque ele é zeloso a Torá, só que ele precisava entender o amor que ele não tinha. Então nós precisamos agora conhecer e aceitar com amor, guardar, como Salmo 119:11, guardar para não pecar. Que o Eterno nos abençoe e que todos quanto possam ouvir possam ser agraciados. Bom dia.